E aí pessoal, tudo bom com vocês? Caio aqui na área, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que está sendo o dia de vocês? Paz do Senhor a todos. Agora são exatamente 10 horas da noite e eu cheguei da empresa e estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E esse é o primeiro devocional aqui do canal, então já comenta aí, se inscreve aí e deixa aquele like. E bora pro devocional. Bom, a gente vai ler aqui a parábola do semeador. A parábola do semeador ela está em três evangelhos, o de Mateus, Marcos e Lucas. Mas a gente vai ler o que está em Mateus, Mateus 13, que começa lá no capítulo 3. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus 13, 3. Espera aí você abrir sua Bíblia e eu vou começar aqui. Já abriu a Bíblia? Bora? Opa, tá ventando aqui, tá um pouco frio hoje. Eu vou começar. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e a devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinha raiz, e elas murcharam. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outras caíram em terra boa e deram frutos, alguns 100, outras 70 e outra 30 vezes. E logo após aí acontece um diálogo, né, entre Jesus e seus discípulos. E o que essa parábola vem dizer pra gente? Essa parábola aqui ela fala muito sobre a palavra também, quando uma pessoa recebe a palavra. E o que seria a terra? A terra seria o seu coração, o coração e a sua mente. E a semente seria a palavra. A semente é a sabedoria. A semente vem de sêmen. A semente aqui, ela é a palavra. Vamos supor que aqui na primeira ideia ele diz que ela cai sobre junto ao caminho, ou seja, ela cai ao ar livre e vem os pássaros e tiram ela. Isso é semelhante a uma pessoa, ele dá uma explicação, vou ler também após. Isso é semelhante a uma pessoa que recebe algo, mas por não exercitar naquilo, não meditar sobre aquilo, os próprios pensamentos delas tiram essa ideia da mente, ou seja, a palavra foge, ela rapidamente esquece em questão de segundos. E aqui depois fala que algumas caíram em lugares pedregosos, onde tinham muitas pedras, não havia terra. E elas brotaram, ou seja, isso vem de quando a palavra entra no seu coração, ela te dá uma emoção, te dá um arrepio, mas pelo fato de não exercitar também, ela acaba se mostrando um pouco, mas depois logo ela murcha. Por que ela murcha? Porque não tem raiz. Você não cria raiz, então o sol vem, o outro dia passa, imagina numa contagem de dias. Eu recebi uma palavra hoje, eu ouvi a palavra de Deus hoje. Se eu dormir e amanhã de manhã, se eu não regar, se eu não me exercitar, se eu não meditar naquela palavra, ou se eu não me alimentar mais dela, eu já esqueço. O outro dia já se passou. O sol vem, o sol nasce, ela murchou. Eu me perdi com ela, com a palavra. E acabo me distraindo. E outras caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aqui, o espinho ele é semelhante às coisas do mundo. As coisas do mundo que você tanto tem ansiedade aí. Se a gente for ler Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus, cadê? Mateus 20 Mateus 6, 36, acrediteu isso. Mateus 6, 33, exato, Mateus 6, 33. Aqui ele é um diálogo de Deus, de Jesus, ele fala assim: por que vocês ficam se preocupando com as coisas que vão beber, com as coisas que vão comer, com todas essas coisas ficam andando ansioso. Aí ele diz lá em Mateus 6, 33,
mas buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, quando você se preocupa com todas essas coisas do mundo, a palavra vem no teu coração, mas pelo fato de tu estar tão ocupado, tu tá tão na correria, ocupado com... Acontece muito comigo também, ocupado com empresa, ocupado com dívida, família, amigo, e não dá atenção para o reino, não busca o reino em primeiro lugar, a palavra que você recebeu, ela vai se sufocar ali dentro, pelo fato de ter muita coisa. Ela acaba se sufocando ali dentro. E ela não nasce. E ele diz aqui: mas outras caíram em terra boa e deram frutos, alguns 100, outras 70 e outra 30 vezes. Aqui, a terra boa, não sei se você sabe, se você, quem conhece um pouco aí de plantação vai saber. Se você plantar uma espiga, uma semente de milho, ela nasce, ela dá 500. Dá dá 500 a 1000. Se você plantar as 1000, ela dá 1 milhão. E se você conseguir plantar as 1 milhão, ela dá 1 bilhão. Isso é numa situação totalmente positiva, do jeito que o reino funciona. Mas aqui diz, em terra boa. E como é que a gente acha esses coração em terra boa? Tem como saber? Porque às vezes nosso coração, ao decorrer do dia, ele é terra boa para algumas coisas, mas é terra ruim para outras. Como assim, Caio? Seu coração é boa para terra boa para algumas coisas e terra ruim para as outras. Vocês já viram que mato dá tem asfalto? Coisa ruim dá em qualquer lugar. Capim, mato, dá em qualquer lugar. Nasce no meio do nada. É quase a mesma coisa. Às vezes, quando você recebe uma palavra de calúnia, talvez, ou recebe uma palavra de desmotivação, ou recebe uma palavra de, como posso dizer, até de inveja. Quando você pensa muito naquilo e acaba aceitando aquilo cria raiz e é como se o teu coração para aquilo fosse uma terra boa, sabe? Porque você se sente abatido com aquilo. Mas muitas das vezes, quando alguém te fala uma palavra de motivação, ou até a palavra de Deus, quando você recebe, você não recebe ela. Você não recebe da mesma maneira que às vezes você recebe uma crítica, ou algum tipo de calúnia, inveja, algo do tipo. Então, o teu coração, às vezes, é terra boa para as coisas ruins. Já perceberam isso? O nosso coração, às vezes, é terra boa para as coisas ruins. Porque, às vezes, alguém fala algo pra gente, a gente acaba acreditando naquilo, nossa mente, nosso coração acredita naquilo, e a gente leva isso pra vida. Muitas das vezes. A maioria das pessoas que tem problemas quando adulta é porque sofreram algum trauma quando era criança, foram rejeitados, acabaram passando por uma vergonha em público, algo do tipo. E quando ela recebeu aquilo de uma pessoa, o coração dela frutificou aquilo ao ponto dela achar que ela era aquilo. Mas aqui ele fala sobre essa terra boa. E você tem que se questionar. Meu coração é terra boa para quais coisas? Meu coração é terra boa para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? O que mais frutifica no meu coração? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Se faz essa pergunta aí. O que mais frutifica no meu coração? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Pensa no ontem, o que mais frutificou no seu coração ontem? Pensamentos ruins ou pensamentos bons? Pensamentos otimistas ou pensamentos pessimistas? O que mais frutificou no seu coração? Pensamento de amor ou pensamento de ódio? De raiva, de impaciência, ou de compaixão, ou de empatia, ou de mansidão, autocontrole? O que mais frutifica no teu coração? São os frutos da carne ou os frutos do espírito? Pensa um pouco aí. E logo após quando ele finaliza esse outras 70 e outras 30 vezes no capítulo 8, ele fala no 9, quem tem ouvidos para ouvir ouça, mas nós vai pular isso aí e nós vai cair lá no 18, aonde Jesus dá a explicação da parábola
do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, aqui ele usa a palavra do reino como exemplo, e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do coração. E este é o que recebeu a semente junto ao caminho, ou seja, eu vou dar um exemplo para você. A gente, dia de quarta-feira, vai e prega o evangelho. A gente prega numa fila pra cheia de gente. Tem gente que ouve com o coração, tem gente que só tá ali para ouvir mesmo, tem gente que tá prestando atenção, tem gente que tá mexendo no celular, a outra tá preocupada. Então, assim, a palavra está sendo pregada para todos, ok? Todos ouviram. Foi ouvida por todos. A mensagem chegou. O principal objetivo, a mensagem chegou. Se frutificou, aí não é o peso, não tem peso nosso, é do coração da pessoa. E acontece o quê? Vem o perverso e tira, ou seja, os próprios pensamentos dela, vago, tira. Satanás vai lá no ouvido dela falando assim, aquele boleto que você tem. Aí ela para de pensar na palavra do Senhor e começa a pensar no boleto dela. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, ou seja, aquela pessoa que se emociona lá e tal, até sente um choro, até sente um arrepio. Não estou falando que você não deve sentir isso, você deve, lógico, mas só que não tem raiz. Se você não exercitar isso, não vai ter raiz. Se só for um dia, se for no domingo, no culto, só de uma vez na semana se sente sede ou todo dia se sente sede? Então aqui diz, e logo recebe com alegria. Por quê? Porque a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas ela têm a sensação da palavra. Como assim a sensação da palavra? É tipo aquela palavra que conforta a tua alma, certo? Mas Paulo diz que a palavra de Deus tem poder para é igual uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. Mas dependendo do que for pregado ali no momento, aquela palavra confronta ou aquela palavra acaba massageando o ego da pessoa, a alma da pessoa, sabe? E a pessoa recebe com alegria. Mas como ela não cria raiz, apenas dura um tempo. Aí é que ele fala assim: pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Eu tô lendo aqui a versão King James, mas a NVI também tá a mesma coisa. Eu tenho aqui na minha mochila uma NVI, eu sempre ando com as duas. E logo recebe com alegria. Mas quando a tribulação e a perseguição vem, a palavra imediatamente se esmorece, ou seja, se ele não tiver raiz, se ele não tiver forças para lidar com as coisas que vão vir pelo fato de ele ter a palavra no coração, vai vir um mal e o dia vai passar, o sol vai nascer e tu vai se esquecer. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados destes mundo e os enganos da riqueza. O que são os cuidados desse mundo? São as coisas aí que você tanto se preocupa aí, velho. Se você não cansa que você sempre vai ter isso aí, não. De boleto vai existir todo dia, moço. Dívida, 80% da população brasileira tá endividada, ninguém tá morrendo. Você tá aí preocupado com dívida, moço. Calma o coração, aí tem fé no Senhor que você sai desse trem aí, velho. Aí continua aí. Sufocam a palavra. Tudo isso aí sufoca a palavra e ela fica infrutífera, ou seja, não gera frutos. Tu não consegue passar isso para ninguém. O que é pior do que uma árvore que não gera frutos? Eu acho que é uma árvore que gera frutos ruins, mas é pior também. Mas uma árvore que não gera frutos, de que serve no meu quintal uma árvore que não gera frutos? Se eu planto uma macieira, se eu planto uma laranjeira, uma moeira, pô, vou deixar ele crescer, né? Ali, regar, 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 regar. Eu não vou botar uma moeira no meio dos espinhos, ué. Não vou botar o fruto no meio dos espinhos, senão não vai nascer, não vai dar fruto, ué. O sol não vai estar fértil para vir uma fruta saudável, então ela vai ficar infrutífera. Porque você não regou, você ficou preocupado com as coisas da sua casa, as coisas da sua vida, com os enganos e as riquezas desse mundo.
e não gerou frutos. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E também dá fruto. Um fruto produz 100, outro 70 vezes e outro 30 vezes. Olha aí, caramba, velho. Um fruto produz 100, o outro 70 e o outro 30 vezes. Com uma semente, você consegue produzir 100 frutos com uma semente. Só precisa plantar a semente. A semente, depois de plantada, ela precisa romper, ela precisa morrer. Tipo, ela precisa lá debaixo da terra. Pressão. E ela vai crescer. Quando ela aparecer o brotinho, se esse brotinho ali dela não for regado, ela estiver no meio de espinhos, esse brotinho não vai muito longe não. Mas se jogar ali ao redor dela coisa de tomate, coisa de laranja, aqueles resíduos lá, adubo, uma água, deixa ela pegar um sol, ela vai crescer. Se crescer é a prosperidade. Muitos de vocês confundem prosperidade com dinheiro. Prosperidade e dinheiro não tem nada a ver. A árvore crescendo, ela tem um tempo determinado. Muita gente fala assim: a gente planta hoje para colher. Não, não é amanhã, é no hoje. Só tem que esperar o tempo da terra. Tem que esperar o ciclo. O que é o tempo? O tempo só é isso. Que você entende como amanhã é só a rotação da terra. O tempo é ilusório. Só para marcar as coisas, mas tem que esperar o ciclo da terra. Assim como a mulher. O homem coloca o sêmen na mulher. Aquele sêmen ele tem que entrar no óvulo. Depois que entrou no óvulo, olha como Deus é maravilhoso. Como Deus... Quando você lê o livro de Mateus, você vai ver muito, na real, em todos, a multiplicação. Deus ama a multiplicação. Fique longe de pessoas que... eu vim para somar. É o pior tipo de pessoa que tem também. Assim como o que quer dividir e o que quer subtrair. Esses são os piores tipos de pessoas. Fiquem com pessoas que querem multiplicar. Deus, ele é o Deus da multiplicação. Porque se Jesus fosse somar, não dava os pães e os peixes para 5.000 pessoas não, gente. Não tinha como dar não, aqueles pães e peixes. Ele teve que multiplicar. O sêmen, ele é... Só dá pra ver com o microscópio. Ele é bem pequenininho. Depois de 9 meses, tem que esperar o ciclo, né? Vem um bebê de 50 centímetros. Olha como Deus é maravilhoso. Era um pouquinho maior que um átomo. Não tão menor, o átomo é muito menos, né? O átomo é 10 elevado a menos 36. O embrião deve ser uns 10 elevado a menos... acho que 4, alguma coisa assim. Pra quem vai entender termos técnicos aí. Mas é pequenininho e quando nasce é um bebê de 50 centímetros. E é isso que acontece com você quando o seu coração, ele frutifica as coisas boas. Você multiplica 30, 70, 100 vezes. E se tu plantar de novo, continua multiplicando o dobro do que isso. Vai escalando exponencialmente. Sem fim. Sem fim. E como que a gente acha terra boa? A terra, gente, são pessoas. Sempre invista em pessoas. Caio, mas eu já tomei toco disso, toco daquilo. Moço, só perdoa e vai. Tu não deve nada pra essa pessoa, a pessoa te deve nada também, moço. Todas as coisas cooperam bem para aqueles que amam Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele sabe o que é bom, a gente não sabe o que é bom. Então que seja feita a vontade dele. E quando você entende isso, eu falo pra você ser bom. Não é pra você ser bobo. Você tem que ser bom.
quando você entende isso, você fica em paz. Sabe por quê? Uma pessoa que está em direção a Jesus, está fazendo as vontades de Deus, ela não arrega pra ninguém não, filho. Ela não para porque alguém chateou ela. Ela não fica emocionalmente abalada. Só continua em frente. Foi rejeitado, continua em frente. Mas investe em pessoas. Mas só que essas pessoas, elas têm que vir para multiplicar. Elas têm que estar com o mesmo propósito que você. Tem que estar em unidade e linguagem. Onde eu vou trazer aqui sobre unidade de linguagem. Para mim, lá na Torre de Babel, o que aconteceu ali é uma loucura. É uma loucura. Quando um povo tá com unidade de linguagem, nossa, vou cair, tem outro assunto aqui, velho, mas eu vou finalizar, senão vai estender aqui. Moço do céu, o que eu tenho pra falar é trem demais, moço, mas eu vou parar aqui. Mas procure pessoas, invista nessas pessoas, tenha inteligência emocional para entender as diferenças dessas pessoas. Tenha paciência, compaixão. Por mais que seja difícil para você, mas as fraquezas de um são as forças de outro, as forças de outro são as fraquezas de um. Então, uma dica para você aí. Dica não, né? Você leva como que você quiser, mas eu espero que frutifique no seu coração, que seja uma terra boa no seu coração. Só se envolva com pessoas que estão na mesma direção que você. Se você está em direção de Jesus, só se envolva com esse tipo de pessoa. Só se envolva com pessoas que querem multiplicar, nada de pessoas que querem somar, subtrair e dividir. Em que sentido, assim, somar, subtrair e dividir? Cara, é tipo gente que subtrair, que suga energia. A pessoa só, a pessoa só de chegar no ambiente, você já percebe. Sabia que tem como você sentir o cheiro do coração da pessoa? Tipo, só, só de chegar dá pra sentir, véio. O cheiro do coração da pessoa. A pessoa que divide, aquela que causa contenda, discórdia, ela sempre tá ali. Tipo, todos nós somos esses 4 tipos de pessoas em algum momento da nossa vida. Ninguém passa impune disso. Mas que você reconheça sua identidade e tenha consciência que você é a imagem e semelhança do Criador. Você é um filho salvo e amado, abençoado, reinante. E é isso. Eu espero que essa palavra que você ouviu, ela frutifique no seu coração, que ela possa gerar muitos frutos e que esses frutos eles sejam para alimentar outras pessoas e desse fruto venham sementes, que sementes vão ser plantadas de novo e assim sucessivamente. Como está lá em Mateus 24:14. E este evangelho será pregado até os confins da terra e assim chegará ao fim. Então, que essa palavra chegue até as pessoas que precisam. Aliás, todas as pessoas precisam. Mas nas pessoas necessárias no tempo certo. E que elas frutifiquem no seu coração no tempo certo também. Fique com Deus. Até o próximo devocional. Falou!